Hoje vamos mergulhar em uma das profecias mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia, a Guerra de Gog e Magog. O que significa essa profecia revelada no livro de Ezequiel? Quem são Gog e Magog? E o que isso nos ensina sobre o futuro? Fique até o final para entender como essa guerra pode impactar toda a humanidade e o plano divino para o fim dos tempos. Para compreender a profecia de Gog e Magog em Ezequiel, é essencial mergulhar no contexto histórico e cultural da época em que o texto foi escrito. O profeta Ezequiel viveu durante o exílio babilônico, um período de grande crise para o povo de Israel, que havia perdido sua terra, seu templo e, aparentemente, seu lugar no plano divino. Ezequiel era um sacerdote e profeta chamado por Deus para transmitir mensagens de esperança e julgamento ao povo de Israel durante o cativeiro babilônico. Ele foi levado para a Babilônia por volta de 597 a.C., junto com outros líderes israelitas, após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Suas visões são marcadas por imagens poderosas, linguagem simbólica e mensagens profundas sobre o futuro de Israel e da humanidade. No capítulo 38, Ezequiel apresenta uma visão sobre Gog, líder de Magog, e sua coalizão de nações. Mas quem são essas figuras, e o que elas representam? Historicamente, Gog é descrito como um príncipe ou líder de terras ao norte de Israel. Magog, por sua vez, é mencionada como uma nação ou região habitada por descendentes de Jafé, filho de Noé. Muitos estudiosos acreditam que Magog possa estar associada a povos situados nas áreas ao norte de Israel, como as regiões do Cáucaso, Ásia Central ou até partes da Europa Oriental. Os nomes de outras nações mencionadas na profecia, como Meseque, Tubal, Pérsia, Cush e Put, também ajudam a contextualizar os aliados de Gog. Essas nações formavam uma aliança diversificada, abrangendo territórios do Oriente Médio, norte da África e até regiões mais distantes. Durante a época de Ezequiel, Israel era uma nação pequena, frequentemente ameaçada por grandes impérios como Babilônia, Assíria e Egito. A visão de Gog e Magog retrata um futuro ataque massivo contra Israel, simbolizando não apenas uma ameaça física, mas também espiritual. Esses exércitos seriam usados para testar a fidelidade do povo de Deus e revelar o poder soberano do Senhor ao mundo inteiro. Embora Gog e Magog sejam apresentados como inimigos históricos, sua descrição vai além do contexto imediato. Eles simbolizam as forças do mal que se levantam contra Deus e seu povo em todas as eras. A profecia destaca que, por mais poderosas que essas forças pareçam, elas estão sujeitas ao plano divino. Para os israelitas exilados na Babilônia, a visão de Gog e Magog tinha um propósito duplo. Por um lado, era uma mensagem de julgamento, lembrando ao povo que o pecado traz consequências. Por outro lado, era uma mensagem de esperança, garantindo que Deus estava no controle e que, no final, ele traria restauração e vitória sobre os inimigos de Israel. É importante lembrar que o cenário político em torno de Israel sempre foi turbulento. A posição geográfica de Israel, entre grandes impérios como Babilônia, Assíria e Egito, tornava a nação vulnerável a ataques e invasões constantes. A profecia de Gog e Magog reflete essa realidade histórica, mas também projeta um conflito futuro que transcende o mundo físico, apontando para uma batalha espiritual maior. A visão de Gog e Magog em Ezequiel tem paralelos em outras partes da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 2 fala sobre as nações que se levantam contra o Senhor e seu ungido, enquanto o livro de Daniel descreve conflitos entre reinos terrenos e o reino eterno de Deus. Essas conexões mostram que a profecia de Ezequiel faz parte de um tema maior nas Escrituras, a luta entre as forças do bem e do mal. Ezequiel nos dá detalhes sobre o propósito dessa guerra. Deus diz claramente que ele mesmo trará Gog para a batalha. Isso parece contraditório à primeira vista, mas a explicação está no objetivo divino, demonstrar sua santidade e poder diante de todas as nações. Quando Gog e suas tropas invadirem Israel, Deus intervirá de forma sobrenatural. Haverá terremotos, pestilências, chuva torrencial, fogo e enxofre. Essa intervenção não apenas salvará Israel, mas também mostrará ao mundo que Deus é o Senhor. Ezequiel 39 descreve o fim de Gog e sua coalizão. Seus exércitos serão derrotados, e seus corpos serão deixados para serem enterrados em um vale chamado Amon-Gog.
Essa vitória divina será um testemunho para todas as nações de que Deus protege seu povo e cumpre suas promessas. A história de Gog e Magog não termina no livro de Ezequiel. Séculos depois, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, essas figuras reaparecem em um contexto diferente, mas igualmente misterioso. Em Apocalipse 20, lemos sobre um evento futuro que acontece após o reinado de 1000 anos de Cristo, conhecido como o milênio. João, o autor do Apocalipse, descreve que, ao final desse período, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, e essas nações são chamadas de Gog e Magog. Mas o que isso significa? Diferente de Ezequiel, onde Gog e Magog representam uma coalizão de nações específicas, no Apocalipse eles simbolizam a totalidade da humanidade rebelde, que será enganada por Satanás para se levantar contra Deus. Aqui, Gog e Magog não são apenas nações geográficas, são um símbolo universal de oposição ao governo divino. Satanás, que havia sido preso durante o milênio, será solto para testar os corações das pessoas que viveram sob o reinado justo de Cristo. Apesar de viverem em paz e prosperidade por 1000 anos, muitos ainda escolherão se rebelar contra Deus, mostrando que o problema do pecado não é apenas externo, mas profundamente enraizado no coração humano. João descreve que Satanás reunirá um número incontável de pessoas, como a areia do mar, para cercar o acampamento dos santos e a cidade amada, que representa Jerusalém. É uma cena impressionante, um exército gigantesco marchando contra o povo de Deus, parecendo invencível. Mas, assim como em Ezequiel, Deus intervém de maneira sobrenatural. Antes que qualquer ataque seja feito, fogo desce do céu e consome os inimigos. É uma vitória rápida e definitiva, mostrando que o poder de Deus está muito além de qualquer força humana ou satânica. Após a derrota de Gog e Magog, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde se juntará à besta e ao falso profeta. Este é o destino final do inimigo de Deus e de todos aqueles que escolheram segui-lo, o julgamento eterno. A menção de Gog e Magog no Apocalipse nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em toda a história bíblica. Em Ezequiel, Gog e Magog representam um evento físico, uma batalha terrestre contra Israel. No Apocalipse, eles simbolizam um conflito espiritual maior, abrangendo toda a humanidade. Ambos os textos, no entanto, destacam a fidelidade de Deus em proteger seu povo e trazer justiça. Gog e Magog no Apocalipse também nos ensinam algo profundo: a batalha espiritual contra Deus não é apenas uma questão de forças externas, mas uma luta dentro do coração humano. Mesmo no ambiente mais perfeito, sob o governo de Cristo, ainda haverá aqueles que rejeitarão a Deus. Isso mostra que a salvação é uma questão de transformação espiritual e não apenas de circunstâncias externas. Essa menção final de Gog e Magog é um lembrete poderoso de que, no fim, Deus será vitorioso. Não importa quão grande ou ameaçadora seja a rebelião, o Senhor sempre estará no controle. A derrota de Gog e Magog no Apocalipse marca o fim da história humana como a conhecemos e o início de uma nova era, novos céus, nova terra e a eternidade na presença de Deus. O que essa profecia significa para nós hoje? Primeiro, ela nos lembra da soberania de Deus. Mesmo quando tudo parece caótico, Deus está no controle, orquestrando os eventos para cumprir seu plano perfeito. Segundo, a história de Gog e Magog nos chama a confiar em Deus e viver em obediência a Ele. Aqueles que confiam no Senhor serão protegidos e vindicados, enquanto os que se opõem a Ele enfrentarão julgamento. Por fim, essa profecia nos lembra da necessidade de estarmos preparados espiritualmente. As guerras e conflitos deste mundo apontam para uma batalha espiritual maior que só pode ser vencida em Cristo. A guerra de Gog e Magog é um lembrete poderoso de que Deus é justo e fiel. Ele protegerá seu povo e derrotará o mal de uma vez por todas. Que essa mensagem inspire você a buscar mais da palavra de Deus e a viver uma vida de fé e confiança nele. Se você gostou desse estudo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe sua vida.